Olá, meus amigos e minhas amigas, eu sou o Naldo de Paula, o repórter sertanejo aqui da nossa TV Brasil Sertão, o canal da agricultura e pecuária brasileira. Estamos de volta aqui com mais um vídeo trazendo para você hoje falando sobre mandioca de mesa, né? Alta rentabilidade aos produtores. Sem mais delongas, vamos para a dica de hoje. Falando sobre o quê? Sobre mandioca de mesa, alta rentabilidade aos produtores. Eleita, né, como o alimento mais importante do século, a mandioca de mesa é utilizada principalmente para consumo humano, mas também animal e industrial. Segundo a Embrapa, existe cerca de 250 variedades de mandioca, né, a maniosculenta. Ela é um importante produto da agricultura brasileira, ela está entre os mais cultivados juntos com o arroz, o milho e a cana-de-açúcar. No país, a mandioca pode ser conhecida por nomes diferentes, entre eles a macaxeira, o aipim, a castelinha, entre outros. Além de ser base da alimentação para parte expressiva da população, a raiz é matéria-prima para a agroindústria e os diferentes tipos de farinha produzidos no Brasil são fontes de renda para muitas famílias, ok? As estimativas mostram que, a última que foi feita em 2017, o Brasil produziu 20,1 milhões de toneladas, o que deixa o país em quarto lugar entre os maiores produtores do mundo, de acordo com o último levantamento divulgado pela Organização das Nações Unidas, a ONU, para Alimentação e Agricultura, a FAO. A produção mundial de raiz de mandioca correspondeu a 270,28 milhões de toneladas em 2014. Veja que interessante, né? A distribuição percentual da produção de mandioca em tonelada a hectare no território nacional, né? Isso foi nessa safra que a ONU fez o levantamento de 2017, né? Os demais estados do Brasil teve aí 7.999.100 toneladas, tá trazendo aí, né, uma variação de 38,82%. E a região Nordeste esteve aí com 5.172.156 toneladas, ou variando de 25,10% aí. E o estado do Pará, veja que interessante, né? O estado do Pará com 5.172.156 toneladas, trazendo aí 25,10% dessa produção. E o estado do Pará com 4.234.597 toneladas, com 20,55%. E os demais estados da região norte com 3.200.184 toneladas, variando aí de 15,53%. Veja que interessante, né? No caso do Brasil, né, o nosso país ele concentra 3 grandes centros produtivos, entre eles o Pará, que é alimentício, a região sul, que é industrial, e o Mato Grosso. Dados do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, o CEPEA, mostra que o Paraná foi responsável por 70% do total de fécula de mandioca produzida no país em 2015. Número que é mantido a cada safra, sendo a região do Paranavaí, Paraná, uma referência mundial em produtividade e qualidade. Originário do sudoeste da Amazônia, antes mesmo da chegada dos primeiros colonizadores europeus, já era plantada até a América Central e hoje está na dieta básica de mais de meio bilhão de pessoas, sendo a Nigéria como seu maior produtor, seguido da Tailândia, Indonésia, Brasil, República Democrática do Congo e Gana. Desempenha ainda um papel vital na segurança alimentar das economias rurais dos países da África, devido à sua resistência à seca, baixa fertilidade do solo e pragas. A mandioca de mesa é um alimento rico em potássio e fibras, além de ser uma ótima fonte de vitamina C, saponinos e resveratrol. Além da elevada quantidade de carboidratos, 150 calorias a cada 100 gramas, característica que a levou a ser um dos principais alimentos responsáveis pela nutrição animal mundial, né? Pela nutrição mundial. A mandioca também ela é rica em potássio e folato, composto conhecido como vitamina B9 e cuja forma sintética é o ácido fólico. Encontrada com maior oferta entre os meses de maio e setembro, os preços médios variam bastante, né? Então, no caso, este ano a mandioca de mesa, o produtor estava sendo comercializado no atacado a um preço médio, né, no atacado, no caso, a R$ 1,40 o quilo. Já a tonelada de mandioca
posta fecularia foi de 360,48 toneladas. Vamos lá, rentabilidade da mandioca de mesa atrai agricultores, é o nosso tópico aí. Existe um movimento muito grande de intensificação no campo, muitos produtores não conseguem mais seu sustento em pequenas áreas, fazendo a pecuária, tanto de leite quanto de corte. A mandioca é uma das culturas que podem render ao produtor uma alta lucratividade em pequenas áreas. Os números podem ser ainda melhores se ele descascar, processá-la e embalar a vácuo, fazendo o seu valor superar aí aos R$ 3 o quilo. Que no caso aí, né, é o beneficiamento da mandioca, você ganha o valor agregado, entendeu? Os bons lucros com a atividade têm atraído cada vez mais pessoas para o plantio da raiz. Algumas delas, inclusive, chegam a abandonar o emprego nas grandes cidades para se dedicar à cultura no campo. Segundo os produtores, a facilidade da cultura, com a ausência de grandes investimentos, faz com que o cultivo seja atraente. Os valores pagos ao produtor variam de acordo com a época do ano, a demanda do mercado. Pode variar entre 300 a 2.000 a tonelada. Outro aspecto importante é a sua produtividade, fazendo o plantio correto, seguindo as instruções de adubação, calagem, espaçamento entre as plantas, variedades e uso de herbicidas, é possível colher acima das 30 toneladas por hectare. O ciclo entre plantio e colheita normalmente pode levar entre 6 a 12 meses. Algumas propriedades da mandioca de mesa, quer saber? Vamos conosco aí, ó. Entre elas, o combate à artrite, olha que interessante. Tem ação antioxidante, ela tem um baixo índice glicêmico, ela auxilia no tratamento de diabetes, contribui para a saúde dos ossos, é fonte de energia, previne as lesões causadas pela ação dos raios solares e protege o coração. Isso é muito interessante, entendeu? A mandioca também, ela tem seu espaço na indústria. É fundamental para diferentes segmentos, como o setor de papel, celulose, panificação têxtil, indústria farmacêutica, de cosmético, fertilizantes, aplicação em campo de petróleo e siderurgia e na alimentação, servindo como base para a produção de alimentos sem glúten, lactose e funcionais. E hoje a última agora da mandioca, né? Eu creio que muitos aí do nosso canal já devem ter visto aqui um vídeo que eu trouxe falando sobre aí, né? É a produção da mandioca para a produção de cerveja. É isso mesmo. Aquela empresa, a Ambev, tem ela aqui na cidade de Anápolis, aqui no estado de Goiás, né? E tem ela em vários estados brasileiros, né? Com parceria com o governo aí, ela fez essa parceria de estar produzindo a cerveja usada, né, a mandioca como base. Então, já tem também aí uma outra opção para a pessoa ganhar dinheiro com a produção de mandioca, como vender mandioca para todos esse nicho que nós falamos aqui, como também agora ganhar dinheiro com a produção de mandioca para, né, a fabricação da cerveja. Você pode procurar aí na sua cidade, no seu estado, na sua região, né, a empresa da Ambev e está vendo com eles aí no site, por exemplo, lá a possibilidade, né, de você produzir a mandioca aí para vender para a produção de cerveja, entendeu? Então, produção de mudas de mandioca de mesa. Vamos lá, era o nosso tópico de hoje. Para você que deseja começar um plantio de mandioca de mesa e não possui experiência para isso, existem pessoas especializadas que podem ajudá-lo no início da produção e lhe fornecer suporte técnico necessário para que você consiga ótimas produtividades e sucesso desde o primeiro plantio. As dúvidas, no caso, mais frequentes quais são? Por exemplo, entre elas são: quantos metros de rama vou utilizar em 1 hectare? Qual o espaçamento que devo usar no plantio? Qual a profundidade do plantio das ramas? Qual mandioca mais indicada para a minha região? É necessário irrigá-la? E eu também posso complementar aqui mais algumas perguntas, né? Por exemplo, qual cultivar eu vou plantar? Aí eu falo, isso vai depender, isso vai variar muito aí. É o quê? Vai variar do qual que é o destino da mandioca que você vai produzir, entendeu? Se você vai produzir uma mandioca de mesa, né, ela é um tipo de cultivar. Se você vai produzir mandioca aí para farinha, por exemplo, né, e outros derivados, é um outro tipo de cultivar, como, né, o polvilho e assim por diante. E se você vai produzir ela industrial também, como para produção de fecularia, para produção
da própria cerveja mesmo, por exemplo, a da cerveja, ela tem uma mandioca específica, já orientada pela própria indústria da Ambev, né? Ela tem lá uma cultivar mais específica, que ela é mais dedicada para o uso da produção da cerveja, entendeu? Então, primeiro, você vai ter que ver assim, ó, eu quero investir em mandioca, quero produzir mandioca, então primeiro decide assim, ó, para que eu quero produzir mandioca? Para qual fonte consumidora? É para mandioca de mesa, mandioca para produção de farinha, derivado, é mandioca para produção de fécula, para fecularia, ou é mandioca para produção de cerveja. Então você vai definir qual que é o nicho da mandioca que você quer e você vai aí estar procurando o seu consumidor necessário e ele vai dizer para você qual é a mandioca. E assim você pode procurar aí na sua cidade e região um técnico, um agrônomo, um engenheiro agrônomo para estar te orientando na cultivar certinha para você não produzir mandioca errada e perder nas vendas, tá ok? Então, meu amigo e minha amiga, eu sou Naldo de Paulo, repórter sertanejo. Esse foi o nosso vídeo de hoje aí, né? Falando um pouco aí para você sobre a mandioca no caso, né? Que a mandioca de mesa, ela tá entregando aí, ela tá trazendo, né? Uma alta rentabilidade aos produtores, principalmente agora, né? Além de você produzir mandioca para consumo, mandioca de mesa, para produção de farinha, de fecularia e agora também a de cerveja. Muito interessante. Então, a mandioca, eu aqui no meu estado de Goiás mesmo, eu vejo falar que está precisando de mais produtor de mandioca por causa do questão de aqui em Goiás também está produzindo aí, né, a cerveja feita da base da mandioca. Então isso é muito interessante. Vale a pena você pesquisar mais, verificar mais e investir nesse projeto aí de produzir mandioca na sua propriedade. Não vai te tomar muito tempo e vai ser aí uma das fontes de renda para você, tá ok? Então, meu amigo, essa foi a nossa dica de hoje. Espero que você tenha gostado. Se você chegou até aqui, gostou e ainda não está inscrito, a gente convida, vem fazer parte da nossa família, tá ok? Inscreva aqui no nosso canal, ativa o sininho para todas, compartilha esse vídeo, dê o seu like no joinha, gostei, que vai ajudar muito aqui no nosso canal. Ajuda a gente aí, dê o seu like e vamos conosco aqui na nossa TV Brasil Sertão, canal da agricultura e pecuária brasileiro. Um grande abraço para você e até o próximo vídeo, se Deus quiser.